grande cabeça. Dr. Abelardo Tourinho era indiscutivelmente verdadeira águia de inteligência. Advogado de renome, não conhecia derrotas. Sua palavra sugestiva nos grandes processos tocava-se de maravilhosa expressão de magnetismo pessoal. Seus pareceres denunciavam apurada cultura. Qual cientista isolado no laboratório para descobrir uma combinação química, Abelardo se mantinha horas e horas no gabinete particular, surpreendendo as colisões das leis humanas entre si. Não obstante o talento privilegiado, caracterizava-se, contudo, por traço lamentável. Não vacilava na defesa do mal diante do dinheiro. Se o cliente prometia pagamento farto, o causídico torturava decretos, ladeava artigos, forçava interpretações e acabava em triunfo espetacular. Chamavam-lhe grande cabeça nos círculos de convivência comum. Temiam-no os colegas de carreira, que não lhe regateavam respeito e consideração. Penetrando o fórum, provocava movimentos de singular interesse. Retraíam-se os companheiros, enquanto os serventuários se atropelaram a fim de atendê-lo no que desejasse. O doutor Abelardo era sempre requisitado a serviços inadiáveis, em razão da nomeada fulgurante. Devia ser ouvido antes dos outros. Muita vez foi convidado a atuar em posição destacada nas esferas político-administrativas. Entretanto, esquivava-se maneiroso, que representavam as singelas gratificações do deputado em confronto com os honorários que lhe cabiam. Verdadeiras bagatelas. Seus clientes escorcháveis eram sempre numerosos. Sua banca era frequentada por avarentos transformados em sanguessugas do povo, por negociantes inescrupulosos ou por criminosos da vida econômica, detentores de importante ficha bancária. Abelardo nunca foi visto lutando em causa humilde, defendendo os fracos contra os poderosos, amparando infortunados contra os favorecidos da sorte. Afirmavam não se interessar em questões pequenas. Grande cabeça? Asseveravam todos os conhecidos sem restrições. Alguém havia, porém, que acompanhava o grande intérprete da lei sem elogios precipitados. Era sua mulher, nobre velhinha cristã, que o alertava de quando em quando com sinceridade e amor. Abelardo, meu filho, costumava dizer-lhe prudentemente, não te descuides na missão do direito. Não admitas que a ideia de ganho te avassale as cogitações. Creio que a tarefa da justiça terrestre é muito delicada, além de profundamente complexa. Ser advogado, quanto ser juiz, é difícil ministério de consciência. Por vezes, observo-te nas inquietações na defesa dos clientes ricos e guardo apreensões justas. Não te impressiones pelo dinheiro, meu filho. Repara, sobretudo, o dever cristão e o bem a praticar. Sinto falta dos humildes em derredor de seu nome. Ouço os aplausos de seus colegas e conheço a estima que desfrutas no seio das classes abastadas, mas ainda não vi, em teu círculo, os amigos apagados de que Jesus se cercava sempre. Nunca pensastes, Abelardo, que o Mestre Divino foi advogado da mulher infeliz e que na própria cruz foi ardoroso defensor de um ladrão arrependido? Creio que teu apostolado é também santo. O eminente homem da legalidade meneava a cabeça em sinal de desacordo e respondia: Mãezinha, os tempos são outros. Devo preservar as conquistas efetuadas. Não posso, por isso, satisfazer-lhe as sugestões.
Compreende a senhora que o advogado de renome necessita de cliente à altura. Aliás, não desprezo os mais fracos. Tenho meu gabinete vastos, onde dou serviços a companheiros iniciantes, juntos aos quais os mesmos favorecidos do campo social encontram os recursos que reclamam. Oh, meu filho, retrucava a senhora Tourinho afetuosa. Estimaria tanto ver-te à sementeira evangélica. O advogado interceptava-lhe as observações, sentenciando. A senhora, porém, necessita compreender que não sou ministro religioso. Não devo ligar-me à preceituação estranha ao direito. E é tão escasso o tempo para a leitura e análise dos códigos que não me sobra ensejo para estudos do Evangelho. Ao demais, e fazia um gesto irônico. Que seria de meus filhos e de mim, mesmo se apenas me rodeassem de pobretões? Seria o fim da carreira e a bancarrota geral. A genitora discutia amorosa, fazendo-lhe sentir a beleza dos ensinamentos cristãos. Mas Abelardo, que se habituara aos conceitos elogiosos de toda a gente, não se curvava às advertências maternas, conservando um mordaz sorriso ao canto da boca. Se ele fosse amigo sincero dos afortunados da vida, personificando um conselheiro caridoso, nenhum delito lhe assinalaria a atitude individual. No entanto, o causídico famoso abeirava-se dos abastados, explorando-lhe as paixões e agravando-lhes o desequilíbrio facial, anestesiando a consciência de qualquer modo. Iludira-se com a opinião pública que o considerava grande cabeça e colocou todas as possibilidades de vigorosa inteligência a serviço das aquisições menos dignas. A experiência terrestre, contudo, foi passando devagar, como quem não sentia pressa em revelar a eternidade da vida íntima. A senhora Tourinho regressou à espiritualidade muito antes do filho, persistindo, entretanto, na mesma dedicação, inspirando-o e ajudando-o através do pensamento. Abelardo, todavia, jamais cedeu. Sentia-se a suprema cabeça em seu círculo, com a última palavra nos assuntos legais. E assim que a morte o recolheu, envolvido em extensa rede de compromissos, muito tarde, compreendeu o antigo lidador do direito as tortuosidades perigosas que traçara para si mesmo. Muito sofreu e chorou nos caminhos novos. Não conseguia levantar-se. Achava-se caído na expressão literal. Crescera-lhe a cabeça enormemente, subtraindo-lhe a posição de equilíbrio normal. Colara-se à terra, entontecido e frequentemente atormentado pelas vítimas ignorantes e sofredoras. A devotada mãezinha visitava-os várias vezes, administrando socorros a seu alcance. Os anos, no entanto, deslizavam rápidos, sem que a senhora Tourinho lograsse resultados animadores. Prosseguiu penitente na mesma situação de imobilidade, deformação e sofrimento, reparando, cada feita, a ineficácia de seus carinhos trouxe um elevado orientador de almas à paisagem escura. Pretendiam parecer, a fim de reformar diretrizes de ação. O prestimoso amigo examinou o paciente, registrou-lhe as pesadas vibrações mentais, pensou e dirigiu-se à abnegada mãe compadecido. Minha irmã, o nosso amigo padece de inchação da inteligência pelos crimes cometidos com as armas intelectuais. Seus órgãos da ideia foram atacados pela hipertrofia de amor próprio. Ao que vejo, a única medida capaz de lhe apressar a cura é a hidrocefalia no corpo terrestre. A nobre genitora chorou amargurada, mas não havia remédio se não conformasse. E daí, há algum tempo, pela inesgotável bondade do Cristo, Abelardo Tourinho podia ser identificado por amigos espirituais numa desventurada criança do mundo, colada a triste carrinho de rodas, apresentando um crânio
terrivelmente disforme, para curar os desvarios da grande cabeça. Deus, na sua infinita bondade, nos deu talentos. Claro que talentos para serem usados para a nossa sobrevivência material, mas muito para serem usados em forma de caridade em benefício de nossos irmãos. Mas por nossa torpeza moral, por nossa baixa moral, muitas vezes usamos essas armas que teríamos em benefício do próprio para nosso bel prazer, nosso conforto, nossa sobrevivência, né? Mas enfim, aprendemos com a Bíblia que, numa passagem de Cristo, numa parábola que ele diz que tolo, ainda hoje pedirei sua alma. E quando nossa alma regressar, nós não prestaremos contas de todo o dinheiro que ganhamos, de todos os bens que acumulamos. Prestaremos contas de todo o bem que fizemos e de todo o bem que porventura deixamos de fazer. Que tenhamos consciência de nossos deveres e que nossos pensamentos sempre fiquem voltados em favor da caridade plena e que tenhamos paz.